Kátia segurou a fotografia com as mãos trêmulas. Era ela, a moça de olhos castanhos que havia sido escolhida ao acaso pelo dedo impaciente de um homem que ela ainda nem conhecia. A agência a mandara para uma mansão nos Jardins, em São Paulo, prometendo um trabalho lucrativo. Paciente rico, boa remuneração, disseram. Mas quando Natália abriu a porta com um sorriso que não alcançava os olhos, Kátia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo de errado naquela casa. Algo que ia muito além da doença do patrão. A esposa a conduziu pelo corredor de mármore, seus saltos ecoando como avisos silenciosos. E então, ela empurrou a porta do quarto. Olá. Antes de começarmos esta história incrível, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de apertar aquele botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E conte nos comentários, de qual cidade e país você está nos assistindo agora. Adoramos saber que nossas histórias chegam a pessoas de todos os lugares. Agora, prepare-se para uma narrativa cheia de reviravoltas, emoção e uma reviravolta que você jamais imaginaria. Mateus olhou para o vazio. Fragmentos do passado invadiram sua mente como ondas furiosas quebrando contra rochas. Ele já fora um jovem forte e cheio de energia, com grande potencial e planos ambiciosos. Um casamento que todos invejavam. Um negócio em constante crescimento. Inúmeros amigos e conhecidos que o cercavam em todas as festas da alta sociedade paulistana. E as viagens que ele tanto amava, percorrendo o Brasil e o mundo. A única coisa que manchava toda essa perfeição era que Natália não queria ter filhos. Naquele dia, ele começou a falar novamente sobre o assunto, como já fizera tantas vezes antes. Mas a esposa respondeu como sempre: Amor, por que tanta pressa? Ainda somos tão jovens. Você não quer mesmo viver um pouco para nós? Mateus suspirou, sentindo a frustração crescer. Natália, estamos juntos há 5 anos. Vivemos para nós mesmos todo esse tempo. É hora de pensar seriamente em formar uma família. Eu já quero um herdeiro. Preciso de alguém para entregar meu negócio no futuro. A esposa revirou os olhos com desdém. Ainda temos tudo pela frente. E quanto ao negócio? Se ao menos houvesse algo para transmitir adiante. Herdeiros sempre podem ser encontrados, não se preocupe com isso. Essa declaração o enfureceu como nunca antes. Eles então tiveram uma grande briga, a primeira em todo o casamento. Palavras duras foram ditas, acusações foram feitas e o clima ficou pesado demais para suportar. Mateus, como um raio, saiu voando de casa e tirou sua potente motocicleta da garagem. Era uma Harley Davidson que ele havia importado dos Estados Unidos, seu xodó, seu orgulho. Pilotar aquela máquina sempre o acalmava. Sua mente clareava. Seus pensamentos se organizavam, e à medida que a velocidade aumentava, uma sensação de completa liberdade surgia. O vento no rosto, a estrada aberta, o motor rugindo, tudo conspirava para fazer seus problemas parecerem pequenos e distantes. Mas naquele dia, as emoções causadas pelas palavras venenosas da esposa não passaram. A dor era profunda demais, a decepção grande demais. Mateus percebeu que a viagem não seria rápida hoje. Ele acelerou pela Marginal Pinheiros, depois pegou a rodovia em direção ao interior. Uma brisa suave soprava contra seu capacete, mas nem mesmo o magnetismo encantador da estrada conseguia ajudar. Ele estava prestes a diminuir a velocidade para dar a volta e voltar para casa, mas sentiu a moto começar a derrapar. Mateus perdeu o controle. Uma motocicleta não é um carro. Para a pessoa sobre 2 rodas, o risco de perder a vida é muito maior. Um segundo de distração, uma mancha de óleo no asfalto e tudo pode acabar. Ele teve muita sorte de ter escapado com vida, mas lesionou gravemente a coluna vertebral. Os médicos foram claros. Os danos eram severos. Quando ele finalmente acordou no hospital, dias depois do acidente, recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Agora, seu meio de transporte era uma cadeira de rodas. Mateus, o empresário dinâmico e ativo, o homem que adorava velocidade e liberdade, estava confinado a 4 rodas e dependente dos outros para as tarefas mais básicas.
A frustração era imensa. A raiva consumia por dentro. Ele culpava a esposa, culpava o destino, culpava a si mesmo por ter sido tão imprudente. Mas culpa não mudava nada, não devolvia seus movimentos, não apagava o acidente. Mateus quase nunca saía de casa, exceto talvez para suas consultas médicas no hospital sírio-libanês. Com o tempo, até essas viagens tiveram que ser reduzidas. Dores fortes começaram a aparecer. No início eram raras e não o incomodavam muito, mas gradualmente as crises se tornaram mais frequentes. Os sintomas permaneciam, mas a dor tornava-se cada vez mais intensa, chegando ao ponto de ser insuportável. Os médicos prescreveram diversos medicamentos, mas pouco adiantou. Ao longo do último ano, Mateus mudou muito. Enfraqueceu visivelmente, tornou-se irritável e amargo. Até mesmo os negócios que ele considerava parte essencial de si mesmo já não lhe traziam alegria. Ele delegava tudo para seus gerentes e sócios, mal conseguindo se concentrar nas reuniões via videoconferência. Era evidente para todos que o conheciam. Mateus Oliveira estava desaparecendo lentamente, definhando não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Os médicos simplesmente desistiram de encontrar uma solução. No início, Natália cuidou dele com dedicação, desempenhando o papel de uma esposa atenciosa e devotada. Ela contratou os melhores profissionais, providenciou equipamentos médicos de última geração, organizou a rotina do marido com precisão. Aos olhos de todos, ela era a esposa perfeita, sacrificando-se pelo marido doente. Mas à medida que o estado de saúde de Mateus piorava e as expectativas de recuperação diminuíam, ela passava cada vez menos tempo ao lado dele. Natália saía de casa com cada vez mais frequência e retornava cada vez mais tarde. Suas desculpas eram sempre as mesmas: encontros com amigas, sessões de terapia para lidar com o estresse, aulas de pilates e yoga. Ela parecia estar cada vez mais indiferente ao sofrimento do marido. Essa falta de atenção tinha um motivo sério, e o nome dele era Rodrigo. Ela o havia conhecido na academia de ginástica, alguns meses após o acidente de Mateus. Rodrigo era personal trainer, tinha corpo atlético, e sabia exatamente o que dizer para conquistar uma mulher vulnerável e carente de atenção. Ele não era um gigolô profissional, mas a perspectiva de ter um caso com uma mulher rica e atraente certamente o inspirava. A viúva quase perfeita se sentiu renascer, e a aparição do amante não lhe causou nenhum remorso. Na verdade, Natália expressava cada vez mais irritação quando pensava no marido acamado. Quando os médicos disseram que o estado de Mateus estava se deteriorando rapidamente e que ele precisava de cuidados constantes, 24 horas por dia, Natália ficou desesperada. Ela não queria ficar dias seguidos presa dentro de casa, perto de uma pessoa doente, lidando com medicamentos, dores e gemidos. Mesmo que fosse seu marido, o homem com quem havia se casado por interesse financeiro mais do que por amor verdadeiro. "Me diga por que eu deveria gastar todo o meu tempo com ele?", reclamou ela para Rodrigo durante um de seus encontros clandestinos em um flat discreto na Vila Olímpia. A história do relacionamento deles era banal e previsível. Eles se conheceram na academia durante uma visita que Natália fazia 3 vezes por semana, apesar da doença do marido. Na verdade, ela usava esses momentos para escapar da atmosfera pesada de casa. Rodrigo sabia ser compreensivo, atencioso e persistente de maneira calculada. Ele ouvia suas queixas, massageava seus ombros tensos, sussurrava palavras de conforto. A transição de treinador para amante foi natural e rápida. Natália se via cada vez mais envolvida, cada vez mais dependente daquela relação que lhe dava o que sentia estar faltando: paixão, atenção, a sensação de ser desejada. E Rodrigo, por sua vez, aproveitava os presentes caros e as promessas veladas de um futuro mais confortável. Não desperdice essa oportunidade. A voz de Rodrigo soava suave, mas de alguma forma desdenhosa. Ninguém está te obrigando a fazer nada. Cuide de si mesma. Natália franziu a testa, hesitante.
E para que mais tarde não digam que levei meu marido à morte com negligência, que fiz isso de propósito pensando na herança, Rodrigo riu baixinho, um som que tinha algo de sinistro. Ah, como se você não sonhasse com isso. Você não quer se ver livre dele? Ah, por que perguntar se você já sabe a resposta? Natália suspirou, sentindo-se simultaneamente culpada e excitada com a ideia. Rodrigo a puxou para perto de si, sentindo o perfume caro que ela usava. Por que você está se preocupando tanto? Se não quer cuidar dele diretamente, é seu direito. Contrate uma enfermeira. Aliás, tem uma excelente agência aqui em São Paulo. Você manda uma solicitação online e recebe vários candidatos para escolher. Sem problemas, sem complicações. Natália gostou da ideia imediatamente. No dia seguinte, entrou no site da agência de cuidadores e enfermeiros. Mostraram-lhe os perfis completos e as fotografias dos candidatos disponíveis. Havia homens e mulheres de diversas idades e experiências. Ela não se deu ao trabalho de estudar os detalhes de formação ou as referências. O que importava era encontrar alguém rapidamente. Alguém que assumisse a responsabilidade pelos cuidados diários de Mateus. Posso levar as fotos impressas comigo? Perguntou ao atendente da agência. Quero mostrá-las ao meu marido. Mesmo que ele não as veja pessoalmente, ele escolherá. Afinal, ele passará muito tempo com essa pessoa. A atendente concordou prontamente, feliz com o interesse demonstrado. Eles chegaram a um acordo sob a condição de que, durante o dia seguinte, Natália faria sua escolha ou devolveria as fotografias. Era um procedimento padrão da agência. Mateus viu sua esposa entrar na sala com um envelope na mão, fingindo estar preocupada e atenciosa. Olha, estive pensando muito sobre sua situação, começou ela com uma voz adocicada que ele já não reconhecia mais. Decidi que você deveria ter uma enfermeira disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com formação médica adequada. Eu não tenho esse conhecimento técnico para seguir todas essas prescrições médicas complexas. Com essas palavras, Natália tirou um envelope da bolsa cara que Mateus lhe havia dado no último aniversário dela. Ela retirou várias fotografias de dentro e as espalhou sobre a mesa de centro de vidro importado. Mateus olhou para elas com indiferença total. Ele queria ver sua esposa ao seu lado, cuidando dele, demonstrando amor e dedicação. Mas ele já sentia há meses que Natália o estava evitando, e isso fazia sua alma sofrer de uma maneira que nem mesmo a dor física conseguia igualar. Mateus olhou para o leque de fotografias sem nenhum interesse real. Rostos sorridentes de mulheres e homens uniformizados olhavam de volta para ele. Todos pareciam competentes, todos tinham currículos impressionantes, segundo o que Natália dizia. Mas ele simplesmente não se importava. Ah, qual a diferença mesmo? Murmurou ele com cansaço. Bem, que assim seja. E apontou o dedo para a foto que estava mais próxima dele, sem nem mesmo olhar direito para o rosto. Natália pegou a fotografia rapidamente, como se temesse que ele mudasse de ideia. Era uma moça jovem com olhos castanhos que o fitavam com seriedade através do papel fotográfico. Cabelos castanhos presos em um coque profissional, uniforme impecável, expressão determinada, mas gentil. Que ótimo! Exclamou Natália com um entusiasmo que parecia exagerado. Vou ligar para a agência agora mesmo e providenciar tudo. E saiu apressadamente da sala, deixando Mateus sozinho mais uma vez. Kátia Rodrigues havia começado a trabalhar na agência apenas alguns dias antes. Ela fora criada em uma família simples de classe média baixa em Osasco, na Grande São Paulo, onde conheciam o valor de cada real ganho com muito suor. Seu pai era operário metalúrgico, sua mãe trabalhava como costureira em uma pequena confecção. Desde criança, Kátia sonhava em ser médica. E não apenas médica, mas cirurgiã, salvando vidas e fazendo a diferença no mundo. Depois de estudar muito e se formar com honras no ensino médio, Kátia prestou vestibular para medicina na Universidade de São Paulo e conseguiu entrar, um feito que encheu sua família de orgulho. Estudar era relativamente fácil para ela,
que tinha sede de conhecimento e disciplina férrea. Ela planejava continuar seus estudos na residência médica para dominar sua especialização em cirurgia geral. Seu futuro parecia brilhante e promissor, até que a tragédia atingiu sua família de forma inesperada e cruel. Seu pai faleceu em um acidente na fábrica onde trabalhava há mais de 20 anos. Uma falha nos equipamentos de segurança resultou em uma queda fatal. Sua mãe, incapaz de suportar tamanha dor e a perda do companheiro de toda uma vida, adoeceu gravemente. Depressão profunda, seguida de complicações físicas que pareciam não ter fim. Kátia, para ter mais tempo para cuidar dela e estar presente nos momentos mais difíceis, tirou uma licença acadêmica da Faculdade de Medicina. Quando sua mãe começou a se recuperar lentamente, mostrando sinais de melhora e vontade de viver novamente, Kátia procurou emprego temporário para ajudar nas despesas que haviam se acumulado. Ela encontrou a agência de cuidadores navegando na internet em um momento de desespero financeiro. Mateus seria seu primeiro paciente real, fora os estágios práticos que havia feito na faculdade. Kátia, você tem muita sorte, instruiu-a a chefe da agência com um sorriso entusiasta. Este é um pedido muito lucrativo. Cliente rico, morando em uma mansão nos Jardins, bom pagamento garantido. E se ele decidir viajar para algum lugar, tipo para uma clínica especializada no exterior, você pode acompanhá-lo e conhecer o mundo. A mulher piscou com cumplicidade. Então guarde bem este pedido. Faça um bom trabalho e sua reputação na agência estará garantida. Kátia ouviu tudo e concordou, embora entendesse que não havia muitas opções disponíveis no momento. Ela precisava do dinheiro, simples assim. Na manhã seguinte, Kátia já estava na casa de Mateus Oliveira, na luxuosa mansão dos Jardins, que mais parecia um palácio. Uma empregada a conduziu até um escritório onde Natália a aguardava. A esposa do paciente analisou seu currículo superficialmente, fez algumas perguntas básicas sobre experiência e disponibilidade e disse que era hora de começar as responsabilidades imediatamente. Não havia tempo a perder. Colocando a jovem enfermeira a par da situação médica de forma resumida, Natália a levou até o quarto. O quarto de Mateus ficava no térreo da mansão, em uma suíte especialmente adaptada para suas necessidades. Havia uma cama hospitalar, equipamentos médicos diversos, um banheiro adaptado com barras de apoio e um pequeno espaço de estar com poltronas confortáveis. As cortinas estavam parcialmente fechadas, deixando o ambiente em penumbra mesmo sendo meio-dia. Natália apresentou Kátia de forma rápida e fria. Mateus, esta é a enfermeira que você escolheu. Kátia alguma coisa. Ela começará hoje mesmo. Incapaz de conter sua alegria por estar se livrando da responsabilidade, Natália discou imediatamente o número de Rodrigo assim que saiu do quarto. Sua voz ecoava pelo corredor enquanto ela se afastava. Você consegue imaginar? Tudo deu certo perfeitamente. A moça só tem formação médica incompleta. Ah, então é pura teoria sem experiência prática real. E experiência profissional como enfermeira? Zero. Nada. Então a garota inexperiente e insegura pensa que tem uma chance de fazer algo útil aqui. A voz continuava cada vez mais distante, mas Kátia ainda conseguia ouvir fragmentos. Com uma chance dessas, Mateus não tem qualquer possibilidade de receber cuidados profissionais adequados de verdade. Esta estudante sem experiência vai apenas prolongar o sofrimento dele. Havia algo de cruel naquele tom, algo que fez Kátia sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para Mateus, que estava deitado na cama, olhando para o teto com expressão vazia e perdida. Enquanto Natália discutia alegremente todos os detalhes com seu amante em algum canto da casa, Kátia tentava estabelecer contato com seu novo paciente. Ela tentou de todas as formas possíveis, fazendo perguntas sobre sua rotina, seus gostos, seus desconfortos. Mas Mateus não mostrava nenhum interesse em conversar. Ele respondia às perguntas com relutância e lentidão, como se cada palavra lhe custasse um esforço imenso. Suas respostas eram monossilábicas, seu olhar permanecia distante e apático. Meu Deus, parece que este homem não quer mais viver,
pensou Kátia enquanto o observava. Ela olhou para ele com crescente preocupação em seu olhar. Ele estava simplesmente deitado sem fazer nada, sem nenhuma motivação aparente para continuar lutando. Não havia livros ao lado da cama, nenhum sinal de que ele se ocupasse com algo. Apenas a televisão que permanecia desligada e o silêncio pesado do quarto. Vou ter que realmente lutar por alguém assim, concluiu ela mentalmente, sentindo o peso da responsabilidade. De repente, sem aviso prévio, Mateus começou a passar mal. Seu rosto ficou pálido instantaneamente e coberto de suor frio. Ele levou a mão às costas, gemendo de dor. Kátia percebeu imediatamente que era uma crise seria. Ela saiu correndo para o corredor, querendo pedir ajuda a Natália ou a alguma empregada, mas não havia ninguém lá. Todas as portas estavam fechadas. Nenhum som vinha de lugar algum. Não havia tempo para ficar correndo pela casa enorme procurando por alguém. Então, nada de pânico, ordenou ela com firmeza para si mesma, lutando para controlar o medo que ameaçava paralisá-la. Lembre-se do que lhe ensinaram durante tantos anos na faculdade de medicina. Você foi treinada para isso. E ela se recompôs rapidamente, entrando em modo profissional. O que você está sentindo? Perguntou, inclinando-se sobre Mateus. Costas, coluna, conseguiu dizer ele através de gemidos de dor. A dor é muito forte. Kátia pegou a ficha médica que estava na mesa de cabeceira e a examinou rapidamente com olhos treinados. Focou no diagnóstico e na prescrição médica. Verificou os medicamentos disponíveis na pequena farmácia que havia sido montada no quarto. Havia analgésicos potentes, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Primeiro, ela aliviou a dor seguindo o protocolo que a professora de pronto-socorro havia ensinado nas aulas práticas. Administrou a medicação por via intramuscular para a ação mais rápida. Depois ligou para o SAMU. Felizmente, a ambulância chegou em tempo relativamente rápido, considerando o trânsito caótico de São Paulo. Apenas 15 minutos que pareceram uma eternidade. Natália interrompeu sua conversa animada com o namorado apenas ao ouvir a sirene da ambulância, ecoando pela rua tranquila dos Jardins. Sem entender nada do que estava acontecendo, ela desceu rapidamente para o térreo, onde ficava o quarto de Mateus, e viu os paramédicos entrando com equipamentos e uma maca. Seu rosto demonstrava mais irritação do que preocupação genuína. O que aconteceu aqui? Perguntou Natália, de forma acusatória, olhando diretamente para Kátia. Seu Mateus se sentiu mal, respondeu a jovem enfermeira com calma profissional, sem acusar ninguém em particular. E quem ligou para a ambulância sem me consultar primeiro? A voz de Natália tinha um tom cortante. Eu liguei, disse Kátia simplesmente. Natália lançou algo parecido com uma expressão de desagrado para a jovem e voltou sua atenção para os paramédicos, tentando parecer a esposa preocupada diante de estranhos. Kátia percebeu aquele olhar hostil e não gostou nem um pouco. Ela teve a impressão muito clara de que Natália estava descontente com suas ações rápidas e eficientes. Mas o que ela deveria ter feito? Deixado o homem sofrer até que a dor passasse ou piorasse ainda mais? Enquanto isso, um dos paramédicos se aproximou de Natália. Eu diria que seu marido tem muita sorte com esta enfermeira, comentou ele com admiração genuína. Ela fez tudo corretamente, com competência, especialmente considerando os recursos limitados disponíveis aqui. O paramédico continuou. Os procedimentos que ela adotou foram exatamente os corretos para estabilizar o paciente. Agora resta apenas levá-lo ao hospital, onde realizaremos exames diagnósticos completos para entender melhor o que causou esta crise. Natália lançou mais uma vez um olhar penetrante para Kátia, que permanecia ali ao lado, humilde e discreta. Mas em vez de gratidão pelo que a enfermeira havia feito, salvando possivelmente a vida de seu marido, havia uma irritação evidente em seus olhos, uma hostilidade que era difícil de disfarçar completamente. Enquanto isso, Mateus foi cuidadosamente transferido para a maca pelos paramédicos e levado em direção à saída da mansão. Natália os acompanhou até o portão,
cumprindo seu papel de esposa, dedicada apenas para manter as aparências diante da vizinhança curiosa que sempre observava tudo. Kátia permaneceu na porta da casa, observando atentamente a cena que se desenrolava. Ela decidiu observar melhor o comportamento da patroa em relação ao marido, pois algo não fazia sentido naquela dinâmica familiar estranha e perturbadora. Natália não esperava de forma alguma que a novata demonstrasse tanta eficiência e habilidades profissionais desenvolvidas. Afinal, há poucos minutos atrás, ela e Rodrigo estavam fazendo previsões otimistas sobre quando Natália seria finalmente libertada de seu marido doente. E então veio esta grande surpresa desagradável. Sim, essa garota com toda essa competência e agilidade, parece que ela vai arruinar completamente todos os meus planos cuidadosos, pensou Natália, enquanto observava o carro da ambulância, com suas luzes piscando, sair lentamente do portão da propriedade. Afinal, se eu não agir logo, ele pode até suspeitar de algo estranho, refletiu ela, com crescente paranoia. Após ficar parada por mais alguns minutos, acenando para a ambulância que já estava longe, ela entrou resolutamente em casa. Foi direto para seu quarto, trocou de roupa colocando um vestido provocante, retocou a maquiagem e poucos minutos depois já estava a caminho de encontrar Rodrigo. Eles precisavam discutir urgentemente a nova situação que havia surgido com a chegada desta enfermeira problemática e inesperadamente competente. Mateus recebeu alta do hospital no dia seguinte pela manhã. Inicialmente, o médico responsável discordou da liberação, acreditando que o paciente deveria ficar sob observação hospitalar por pelo menos mais 2 ou 3 dias. Mas, tendo ficado sabendo que Mateus tinha uma enfermeira particular em casa e que ela possuía formação médica superior incompleta, mas com conhecimento prático demonstrado, ele acabou cedendo e autorizando a saída. Prescreveu medicamentos adicionais e instruções detalhadas para cuidados domiciliares. Natália permaneceu completamente indiferente ao retorno do marido para casa. Ela transferiu toda a responsabilidade de cuidar dele para a enfermeira, mal aparecendo no quarto, para verificar como ele estava. Kátia, tendo estudado cuidadosamente todo o histórico da doença de Mateus durante a noite no hospital, ficou muito surpresa ao constatar algo chocante. Ninguém havia prescrito qualquer tipo de tratamento de reabilitação para seu novo paciente. Nem mesmo as medidas de fisioterapia mais básicas haviam sido recomendadas pelos médicos que o acompanhavam. Parecia que todos simplesmente tinham desistido de Mateus Oliveira há muito tempo. Os médicos, a família, talvez até ele mesmo. Kátia sentiu uma indignação crescer dentro de si. Como era possível que um homem tão jovem, com apenas 35 anos, fosse simplesmente abandonado à própria sorte dessa maneira? Então vamos tentar alcançar algum resultado positivo, decidiu Kátia com determinação renovada. Ela tomou essa decisão sem entender completamente ainda como faria isso acontecer, mas estava determinada a tentar de qualquer forma. O mais importante para ela naquele momento era estabelecer algum tipo de contato emocional com Mateus, conquistar sua confiança, fazer com que ele voltasse a ter esperança. Mas isso se mostraria mais difícil do que ela imaginava. Mateus voltou do hospital ainda mais sombrio e nervoso do que antes. Ele era abertamente grosseiro com Kátia, sem nenhum motivo aparente. Repreendia-a à menor provocação e, na maioria das vezes, sem qualquer razão real, apenas descontando nela sua frustração e raiva da vida. Visto de fora, poderia até parecer que ele a culpava por tê-lo salvado, por ter prolongado sua existência miserável. Mas Kátia foi paciente com ele de uma maneira quase sobre-humana. Ela não se ofendia com as palavras duras, não revidava as acusações injustas. Compreendia perfeitamente a situação psicológica dele e encontrava explicações racionais para os motivos de sua grosseria constante. Ele estava sofrendo, estava com medo, estava perdido. Mesmo assim, ela não desistiu de tentar estabelecer algum tipo de comunicação significativa. Kátia era invariavelmente calma, amigável, mas também persistente quando necessário.
especialmente quando o assunto dizia respeito ao uso de medicamentos e procedimentos médicos prescritos. Foi a própria Kátia quem tomou a iniciativa de prescrever sessões de massagem terapêutica para Matheus, sem informar diretamente a Natália. Ela nem sequer consultou o médico particular dele, temendo que recebesse uma negativa ou que demorasse muito tempo para obter a autorização. Em vez disso, ligou para seu antigo orientador da Faculdade de Medicina. Explicou toda a situação com detalhes, descrevendo o quadro clínico e sua frustração com a falta de tratamento adequado. O professor ficou intrigado e decidiu ajudar. Ele a colocou em contato com o chefe do Departamento de Traumatologia da USP, um dos maiores especialistas em lesões de coluna do Brasil. Eu, é claro, gostaria de dar uma olhada no histórico médico completo antes de dar qualquer conselho profissional, disse o renomado professor. É possível eu digitalizar tudo e enviar por e-mail? Kátia perguntou com voz esperançosa. Ficou meio infantil da minha parte pedir isso, pensou Kátia, mas o professor respondeu positivamente com gentileza. Claro que sim, mande tudo o que você tiver. Então, depois de algumas horas digitalizando e organizando documentos, Kátia tinha em mãos recomendações detalhadas sobre como conduzir sessões de massagem terapêutica e exercícios simples para o paciente. O e-mail do professor era extenso e cheio de orientações práticas que ela poderia implementar imediatamente, mesmo sem equipamentos sofisticados. Não consigo recomendar um protocolo mais complexo por enquanto, escreveu o professor com honestidade. Você não é neurologista especializada e não é uma fisioterapeuta profissional certificada, mas o que escrevi aqui já será mais do que suficiente para começar a fazer alguma diferença real. É um ponto de partida sólido. O professor concluiu dizendo que estava curioso sobre por que o paciente não havia recebido prescrição inicial de fisioterapia, o que era absolutamente padrão em casos como aquele. Era negligência médica clara. Matheus foi completamente contrário ao procedimento quando Kátia sugeriu pela primeira vez. Massagem? Para quê? Não vai adiantar nada, reclamou ele com amargura. Já tentei tudo que existe. Foi preciso muito esforço e persuasão persistente para convencê-lo a experimentar pelo menos uma única sessão. Seu Matheus, só desta vez, implorou Kátia com paciência infinita. Se você realmente não gostar ou sentir que não está ajudando, não faremos de novo. Eu prometo. Ela o olhava com olhos sinceros e determinados. Matheus bufou irritado, deu várias desculpas e argumentos contrários, mas acabou cedendo finalmente. E para sua própria surpresa, a massagem pareceu trazer algum alívio. Não era uma cura milagrosa, mas era algo. Um pequeno conforto que ele não sentia há muito tempo. Ele gostou porque nunca mais recusou nenhum dos procedimentos que Kátia propunha. Gradualmente, uma rotina foi se estabelecendo. Massagens pela manhã, exercícios leves à tarde, medicação nos horários corretos, conversas ocasionais que começavam a quebrar o gelo entre eles. Enquanto isso, Kátia continuava procurando uma maneira de ajudá-lo a voltar a ficar em pé novamente, a recuperar algum movimento nas pernas. O professor da USP tinha razão quando disse que ela não era especialista. Mas mesmo com seu nível de preparação acadêmica, ela compreendia perfeitamente que Matheus tinha uma chance real de recuperação. Deixando de lado o pessimismo dos médicos, ela acreditava. Pequena chance, talvez, minúscula até, 1 em 1 milhão, mas ela existia. E onde há vida, há esperança. Kátia não conseguia explicar racionalmente sua confiança inabalável, mas simplesmente a sentia de forma intuitiva e profunda. Era como se algo dentro dela soubesse que Matheus não estava destinado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Ela queria desesperadamente encontrar um especialista que estivesse pronto e disposto a ajudar de verdade, que não tivesse desistido como todos os outros aparentemente haviam feito. Alguém que pensasse fora da caixa, que não se limitasse apenas aos protocolos médicos tradicionais. Para sua grande surpresa,
a ajuda veio de uma fonte completamente inesperada. Sua melhor amiga da época de escola. Certa noite, durante uma conversa telefônica casual, Kátia contou a ela sobre seu novo trabalho e sobre seu paciente especial. Explicou toda a situação e seu plano de encontrar tratamentos alternativos que pudessem complementar a medicina tradicional. Ah, por que você está tão obcecada com esses médicos convencionais? Existem outras opções excelentes por aí, disse a amiga com convicção. Ah, eu pensei nisso também, claro, respondeu Kátia. Mas onde posso encontrar algo confiável? Você sabe como é. Tem muito charlatão por aí. A amiga riu. Você já ouviu falar de Olegário, o curandeiro de ervas? Kátia franziu a testa. Não, nunca. Quem é ele? A amiga começou a explicar com entusiasmo. Ele mora em uma pequena vila no interior de São Paulo, uns 40 minutos da capital. Tratamentos com ervas medicinais, massagem terapêutica oriental e acupuntura tradicional chinesa. É tradição de família. Todos os homens da família dele estão envolvidos na arte da cura há gerações, continuou a amiga. Olegário recebeu esse conhecimento ancestral de seu pai, que por sua vez aprendeu com o avô. E daí? Perguntou Kátia, interessada, mas cética. Ele é um curandeiro realmente poderoso e respeitado. Pessoas vêm de toda a região do interior paulista para consultá-lo. Gente com formação médica tradicional que já tentou de tudo, vai até lá como última esperança. Uma vizinha me contou que seu irmão foi levado até ele em uma maca. A amiga baixou a voz como se estivesse contando um segredo. Eles trouxeram o homem sem conseguir andar, e ele voltou para casa caminhando com os próprios pés, sem precisar de muletas ou bengala. Imagine isso. Aliás, tem um detalhe importante. Ele não aceita dinheiro em hipótese alguma. É contra os princípios dele cobrar pela cura. Kátia ficou intrigada. E como as pessoas pagam, então? A amiga explicou. Bem, cada um contribui do seu jeito. Alguns levam alimentos, outros levam roupas, alguns trazem lenha para o inverno. Vocês concordam no que é justo na hora. Então me dê o endereço dele agora mesmo, sem hesitar. Kátia exigiu com urgência renovada. Ela anotou cuidadosamente as informações, incluindo como chegar à vila e dicas sobre o melhor horário para visitar. No dia seguinte, iniciou uma conversa delicada com Mateus sobre essa possibilidade de tratamento alternativo. Ela sabia que precisava ser cuidadosa, pois ele já estava descrente de tudo e todos. Qualquer sugestão poderia ser recebida com ceticismo ou até mesmo raiva. Seu Mateus, posso falar com o senhor sobre algo importante? Kátia começou com cuidado. Mateus olhou para ela com expressão cansada. Claro, o que é? Kátia respirou fundo. Descobri sobre um curandeiro tradicional que tem ajudado muitas pessoas com problemas de coluna. Ele usa métodos naturais, ervas medicinais, massagens orientais. Pensei que talvez pudesse ser uma opção complementar ao seu tratamento. Ela falou rápido, temendo ser interrompida. Mateus olhou para ela como se ela tivesse perdido completamente o juízo. Kátia, você sequer sabe há quantos anos estou nesta cadeira de rodas? Sua voz tinha um tom amargo e derrotado. 3 anos completos, e há 1 ano inteiro sou atormentado por crises de dor intensa que me deixam quase louco. Você realmente acha que eu não tentei de tudo? Que não recebi tratamento dos melhores médicos do Brasil? Ele riu sem humor. Você consegue imaginar a quantidade de remédios que eu já tomei? Eles me deram injeções de todos os tipos, esfregaram pomadas caríssimas importadas, me submeteram a procedimentos dolorosos, e você mesma pode ver os resultados, ou melhor, a falta deles. Mateus gesticulou para sua cadeira com desespero. Da última vez que estive no hospital, ouvi meu médico conversando com um colega no corredor. Eles não sabiam que eu podia escutá-los. Sabe o que disseram? Sua voz começou a tremer. Eles me deram no máximo 6 meses de vida, entende? Apenas 6 meses, e depois é isso, acabou. Não estarei mais aqui neste mundo. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ele piscou rapidamente para afastá-las. Era orgulhoso demais para chorar na frente da enfermeira.
Kátia sentiu seu coração apertar com compaixão genuína. Ela se aproximou e colocou gentilmente a mão sobre o braço dele, um gesto simples de conforto humano. Seu Mateus. Bem, o senhor mesmo acabou de dizer. Já se passaram 3 anos desde o acidente, argumentou Kátia com lógica paciente. E durante esse tempo todo a medicina avançou muito, você não acha? Novos métodos estão sendo desenvolvidos constantemente. Novas direções de pesquisa surgem, como, por exemplo, a terapia manual moderna e técnicas de medicina integrativa. E, por fim, você pode considerar recorrer à medicina tradicional brasileira, que tem séculos de sabedoria acumulada. Kátia continuou com entusiasmo crescente. Temos aqui perto de São Paulo, acredite se quiser, um curandeiro de ervas de família muito respeitado. Olegário é o nome dele. Todos na região o elogiam com histórias incríveis de cura. Vamos tentar? Mas Mateus recusou categoricamente, balançando a cabeça com teimosia. Obrigado pela preocupação, claro, Kátia. Eu aprecio sua dedicação. Mas se os professores universitários e médicos renomados não conseguiram me ajudar, não há nenhuma esperança em algum curandeiro autodidata do interior. Ele fez um gesto de finality com a mão. Vamos deixar esse assunto de lado de uma vez por todas. Não quero ouvir mais sobre isso. Mas Kátia, teimosa e determinada, decidiu secretamente ir pessoalmente visitar Olegário mesmo assim. Ela mostraria o histórico médico completo de Mateus, as radiografias e ressonâncias magnéticas, e então teria que agir de acordo com as circunstâncias e recomendações do curandeiro. Ela não podia simplesmente desistir sem tentar todas as possibilidades disponíveis. Então, em seu primeiro dia de folga da semana, Kátia pegou um ônibus intermunicipal e dirigiu-se diretamente para a vila onde Olegário vivia e trabalhava. A viagem durou cerca de 40 minutos, através de estradas rurais sinuosas. A vila era pequena e pitoresca, com casas simples e muita vegetação ao redor. O ar era limpo e fresco, tão diferente da poluição constante de São Paulo. Ela perguntou aos moradores locais até encontrar a casa de Olegário, que ficava um pouco afastada do centro. O curandeiro era um homem de aparência simples, por volta dos 50 anos, com mãos grandes e calejadas que demonstravam anos de trabalho manual. Seus olhos, porém, eram penetrantes e cheios de uma sabedoria antiga. Ele a recebeu em sua varanda rústica, ofereceu um chá de ervas aromático e a ouviu atentamente, enquanto Kátia explicava toda a situação de Mateus. Fazia perguntas específicas para esclarecer detalhes importantes sobre os sintomas e o histórico do acidente. Bem, pelo que você me contou e pelo que eu vi nas imagens médicas, disse Olegário lentamente, após examinar todos os documentos, existe realmente uma chance de recuperação, sim. Mas eu preciso ver o paciente pessoalmente para ter certeza absoluta. Aí então, eu poderei dizer com confiança se aceito tratar dele ou não. Cada caso é único. Kátia se animou imediatamente. E quando podemos vir? Talvez possamos marcar para agora mesmo, ainda hoje? Ela estava ansiosa para começar. Olegário balançou a cabeça calmamente. Ah, não, eu não vou até São Paulo. Nunca saio da vila. Deixe que ele mesmo venha até aqui. Ele gesticulou para o ambiente ao redor. Sabe, minhas paredes, meu espaço? Tudo isso faz parte da cura. E o ar daqui é maravilhoso, puro e cheio de energia positiva. Isso ajuda muito no processo. Se puder, traga seu paciente aqui. Kátia suspirou profundamente, sentindo o peso do desafio. Isso vai ser muito difícil. Ele já recusou vir quando sugeri. Durante todo o caminho de volta para São Paulo no ônibus lotado, Kátia ficou pensando intensamente em como convencer Mateus a fazer essa visita essencial. Ela sabia que não seria fácil, considerando a teimosia dele e seu profundo ceticismo. Perdida em seus pensamentos ansiosos sobre estratégias de persuasão, ela já estava se aproximando da mansão dos jardins quando, de repente, ouviu uma voz conhecida chamando-a por trás. Olá, Kátia! Ela olhou em volta surpresa.
Era Carlos, o motorista particular de Mateus e chefe de todos os outros funcionários da casa. Um homem de seus 40 anos, atarracado e com sardas no rosto, que lhe davam uma aparência amigável e confiável. Ele trabalhava para a família há muitos anos. "Oi, Carlos!" Ela o cumprimentou calorosamente e estava prestes a continuar andando, mas o motorista a interrompeu gentilmente. "Você está com uma cara tão preocupada. Aconteceu alguma coisa?" Ele a observava com genuína preocupação. Kátia olhou para ele com tristeza evidente em seus olhos cansados. Foi exatamente isso que aconteceu, Carlos. Ele era uma das poucas pessoas naquela casa que havia sido gentil com ela desde o primeiro dia. Carlos pegou-a delicadamente pela mão e a conduziu como se ela fosse uma criança até o gazebo do jardim, longe de ouvidos curiosos. "Vamos, conte-me tudo", disse ele com simplicidade e seriedade. Às vezes, ajuda a desabafar. E Kátia começou a contar toda a história desde o início. Quando ela terminou de explicar sobre Olegário, sobre a recusa de Mateus e sobre sua frustração em não conseguir ajudá-lo, Carlos ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando com cuidado. Depois fez uma proposta inesperada. "Escuta, me dê um tempo para pensar e eu vou encontrar uma solução. Deixe comigo." Kátia concordou com um aceno de cabeça, sentindo uma onda de alívio. Ela confiava nele. Afinal, Carlos fora uma das primeiras pessoas que Kátia conhecera naquela casa tão estranha. Aconteceu no primeiro dia de trabalho dela, logo após o episódio em que a ambulância levara Mateus embora. Quando as portas da ambulância se fecharam e o veículo partiu, Kátia viu Natália simplesmente dar de ombros e voltar para dentro da mansão como se nada de importante tivesse acontecido. Como se seu marido não estivesse sendo levado às pressas para o hospital. E assim, a jovem enfermeira ficou ali parada, confusa, olhando da ambulância que se afastava para a porta da frente, que havia se fechado atrás da esposa indiferente. "Por que estamos parados aqui? Quem estamos esperando?" Uma voz perguntou atrás dela. Kátia se virou e viu Carlos pela primeira vez. O seu Mateus foi levado de ambulância e a esposa dele não quis ir junto com ele ao hospital. Achei muito estranho. Ela não conseguia esconder sua desaprovação. "E quem é você? Por que está tão preocupada com isso?" Carlos perguntou com curiosidade. "Sou a nova enfermeira. Primeiro dia de trabalho aqui." "Então, por que está balançando a cabeça aí parada? Entre no meu carro, vamos seguir a ambulância", disse Carlos com decisão. "Vamos conversar com o chefe no hospital." Eles se encontraram a caminho do hospital sírio-libanês. Durante a viagem, Carlos contou um pouco sobre si mesmo. Ele trabalhava para Mateus há muito tempo. Conseguira o emprego bem antes do acidente trágico. Sua biografia era simples e honesta. Depois de terminar o ensino médio, entrou para a Escola Técnica de Mecânica Automotiva. Mal havia se formado quando foi convocado para o serviço militar obrigatório. Teve sorte relativa e acabou servindo na Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército. 2 anos passaram rapidamente. Mesmo sentindo muita falta de casa e da família, havia algo de especial e transformador no serviço militar. Aprendeu disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe, fez amigos que consideraria irmãos para o resto da vida. Mas o que mais marcou foi o que estava esperando quando voltou. Carlos ficou em silêncio por um momento, claramente lembrando-se de algo doloroso. "Sabe, minha namorada me escreveu cartas durante todo o tempo em que estive servindo", ele disse finalmente com voz embargada. Cartas de verdade, escritas à mão e enviadas pelo correio. Todo mundo no meu pelotão recebia mensagens por celular, WhatsApp, essas coisas modernas. Mas ela me mandava envelopes 2 vezes por mês, sem falhar uma única vez. Quando você os abria, não era uma simples carta, mas uma história completa sobre tudo o que estava acontecendo. "Todo o pelotão lia minhas cartas", continuou Carlos, com um sorriso triste. "Os homens ficavam com uma inveja bem-humorada, dizendo que eu tinha uma namorada especial. Cheguei em casa depois da baixa, larguei minha mochila no chão,
Abracei minha mãe e meu pai, dei um beijo na minha irmãzinha pequena e saí correndo para a casa dela. Estava tão ansioso para finalmente vê-la depois de 2 anos. Ele parou de falar, claramente emocionado com a lembrança. E então? O pai dela abriu a porta para mim. Carlos continuou com voz rouca. E disse assim, direto e sem rodeios: a menina já não é mais menina solteira, é esposa de outro homem agora. Era assim que ela me escrevia aquelas cartas lindas, enquanto se preparava para casar com outra pessoa. Dizia que me amava e que estava esperando por mim. Mas na verdade ela já estava morando com um marido novo, planejando uma vida que não me incluía. Sua voz estava cheia de mágoa antiga que ainda doía. Nossa, que crueldade! Foi tudo que Kátia conseguiu dizer, chocada com a história. Foi mesmo. Fiquei realmente assustado na hora. Estava tão ferido que até pensei em ir para bem longe daqui, talvez para o norte trabalhar em alguma obra grande. Queria distância, sabe? Mas um amigo me alertou a tempo de que Mateus, que ele conhecia vagamente, precisava de um motorista particular. Pensei um pouco sobre a oferta e depois fui para a entrevista. Meu amigo, claro, também me recomendou fortemente. Então, já faz 7 anos que venho dirigindo para o patrão, concluiu Carlos. Ele sempre foi justo comigo. Me tratou com respeito. Por isso faço de tudo para ajudá-lo agora que está passando por esse momento difícil. A conversa foi interrompida quando eles entraram no estacionamento do hospital. No caminho de volta para casa, depois de verificar que Mateus estava estável e seria liberado no dia seguinte, a conversa foi retomada. Agora, era a vez de Kátia contar sua história pessoal. Kátia também não se calou sobre a traição que havia sofrido. Eu e Bruno éramos amigos desde o colégio, começou ela com voz suave, mas triste. Entramos juntos na faculdade de medicina da USP, estudávamos juntos, sonhávamos juntos. E no outono do 4º ano, fizemos nosso pedido de casamento oficial no cartório. Estávamos planejando nos casar logo após a formatura. Ela pausou, lembrando-se da felicidade ingênua daqueles dias. E então, 2 semanas depois do pedido oficial, descobri por acaso que Bruno havia retirado o pedido de casamento silenciosamente, continuou Kátia com amargura. Ele não disse uma palavra para mim sobre isso. As meninas da turma me contaram. Fui confrontá-lo exigindo uma explicação e sabe o que ele disse? Que tinha mudado de ideia, que éramos jovens demais, que tinha pressa. Pensei muito sobre tudo aquilo e decidi riscá-lo completamente da minha vida, embora continuássemos tendo que sentar na mesma sala de aula todos os dias. 6 meses depois, ela continuou com voz embargada. Nosso grupo todo foi convidado para o casamento dele com a filha do chefe do departamento de odontologia da faculdade. Foi quando tudo ficou claro. Ele trocou o amor verdadeiro por uma oportunidade de carreira, por conexões familiares importantes na área médica. Escolheu o interesse sobre o sentimento. Carlos balançou a cabeça compreensivamente. Então descobrimos que nós dois estamos feridos de formas parecidas. Ele fez uma piada triste, mas solidária. E a partir daquele dia de confidências mútuas, uma amizade genuína se desenvolveu entre Carlos e Kátia. Eles se tornaram aliados dentro daquela casa cheia de tensões e segredos. Carlos a encontrou na noite seguinte, à sua visita ao curandeiro. Kátia, acho que existe uma forma de levar o seu Mateus até o olegário, disse ele em tom conspiratório, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém os ouvia. Estou esperando você no nosso gazebo. Ela chegou assim que Mateus adormeceu para a noite. Então é o seguinte, começou Carlos sem preâmbulos desnecessários. Podemos fazer isso depois de amanhã, na primeira metade do dia. Entendi que a operação deve ser feita em segredo da esposa dele. Recebendo um aceno afirmativo de Kátia, ele continuou explicando seu plano. Depois de amanhã, a Natália tem compromissos pela manhã, que vão mantê-la fora de casa. O motorista dela me disse que eles não voltam antes do final da tarde, então teremos tempo suficiente para ir e voltar antes que ela retorne. Mas e o seu Mateus? Kátia tentou objetar, preocupada. Como vamos convencê-lo a ir sem contar a verdade? Carlos a deteve com um gesto de mão. Não podemos convencê-lo de jeito nenhum.
Conheço muito bem meu patrão depois de todos esses anos. Ele vai ser teimoso como uma mula. Você não vai conseguir fazê-lo mudar de ideia com argumentos racionais. Ele fez uma pausa dramática. Então vamos ter que sedá-lo temporariamente. Você está louco? Kátia exclamou em voz alta. Depois cobriu a boca com a mão, assustada de ter falado tão alto. Não tenha medo, Carlos a tranquilizou com um sorriso travesso. Já fui à farmácia e comprei alguns comprimidos para dormir de venda livre. São bem fracos, nada perigoso. Um comprimido dura no máximo 1 hora, talvez 1h30. Tempo mais do que suficiente para colocá-lo no carro, levar até o curandeiro e deixar que o olegário o examine enquanto ainda está dormindo. Kátia gemeu um pouco, imaginando todos os problemas que poderiam surgir. Você sequer imagina o que vai acontecer quando ele acordar lá? Vai ser um inferno, trovões e relâmpagos de raiva. Bem, talvez até um pequeno terremoto de fúria também, brincou Carlos. Mas como não havia outras opções viáveis e o tempo estava passando, Kátia concordou relutantemente com o plano arriscado. Era uma loucura, mas às vezes a loucura é necessária para salvar uma vida. A operação secreta para entregar Mateus ao curandeiro foi executada com precisão militar. Natália mal havia dado a ordem para preparar seu carro pela manhã, quando Kátia, seguindo as instruções de Carlos, deu ao seu paciente um comprimido para dormir junto com suas vitaminas matinais habituais. Mateus não suspeitou de nada e tomou tudo normalmente. Ele adormeceu poucos minutos depois que Natália saiu apressadamente de casa, aparentemente indo encontrar seu amante em algum lugar discreto da cidade. Juntos, Carlos e Kátia trabalharam rapidamente. Sentaram Mateus, que estava profundamente adormecido, em sua cadeira de rodas com muito cuidado para não acordá-lo. Enquanto Kátia distraía a governanta da casa com perguntas sobre a localização de alguns suprimentos médicos, Carlos levou o patrão discretamente para o quintal pelos fundos. Colocou-o no banco traseiro do carro que havia estacionado estrategicamente perto dos fundos, dobrou a cadeira de rodas e a colocou no porta-malas. Alguns minutos depois, saíram silenciosamente do portão. Carlos, onde você aprendeu a encobrir rastros dessa maneira tão eficiente? Mateus parecia estar vendo seu motorista por um ângulo completamente novo. Eles ensinam coisas muito mais impressionantes do que isso no exército, especialmente nas forças especiais. Ele riu satisfeito, orgulhoso de suas habilidades. 1 hora depois de deixar Kátia e Mateus aos cuidados de Olegário na Vila Pacata, Carlos estacionou o carro de volta perto da mansão nos jardins e correu rapidamente para dentro da propriedade. A distância da vila até São Paulo não era pequena, mas o serviço nas forças paraquedistas havia cumprido seu papel, desenvolvendo sua resistência física. Carlos estava em excelente forma. E quando pela manhã seguinte houve uma pequena comoção na casa devido ao aparente desaparecimento do dono e da enfermeira, Carlos foi encontrado dormindo tranquilamente em seu pequeno quarto, nos fundos da propriedade. As câmeras de segurança da mansão apenas gravaram sombras indistintas e confusas de pessoas. Não foi possível identificar nem a marca, nem a placa do carro. Após passar o dia inteiro procurando inutilmente pelo marido, telefonando para hospitais e conhecidos sem sucesso, Natália, seguindo o conselho manipulador de Rodrigo, tomou uma decisão drástica. Apresentou um boletim de ocorrência na delegacia local, acusando Kátia de ter sequestrado Mateus. Era uma acusação séria e absurda, mas Natália estava desesperada e com medo de que seus planos estivessem desmoronando. Carlos não esperava por tal reviravolta dramática nos eventos. Está tudo bem, não se preocupe. Mateus o tranquilizou depois de ouvir pelo telefone o relatório preocupado do motorista. Eu cuido disso imediatamente. A ligação dele para o delegado responsável pelo caso interrompeu imediatamente a busca pelo item roubado, como Natália havia dramaticamente descrito. Delegado, declaro-lhe com toda a responsabilidade e clareza possível que ninguém me sequestrou de forma alguma, disse Mateus, com voz firme e autoritária. Estou voluntariamente em tratamento médico alternativo.
Precisei sair secretamente de casa porque minha esposa era categoricamente contra métodos não tradicionais de tratamento, explicou ele com paciência. Ela não acredita nessas coisas e tentaria me impedir. Mas este é meu direito como paciente consciente de escolher meu próprio tratamento. O delegado ficou satisfeito com a explicação e encerrou o caso imediatamente. Mas Natália entrou em pânico completo quando soube. Ela percebeu instantaneamente que a enfermeira provavelmente não havia dado nenhum dos comprimidos venenosos. E ela provavelmente contou tudo para Mateus sobre o veneno, pensou Natália com terror crescente. Bem, o que poderia acontecer depois disso? Ele vai me processar, vai me colocar na cadeia. Ela tinha tanto medo de até mesmo pensar nas consequências que começou a tremer fisicamente. Rodrigo chegou rapidamente ao primeiro chamado desesperado dela. Percebendo que, se Mateus entregasse os comprimidos suspeitos para análise laboratorial forense, os vestígios certamente acabariam levando até ele também como cúmplice. Portanto, o amante ofereceu imediatamente uma solução de fuga. Vamos embora daqui, para bem longe, ele disse com urgência. Pegue todas as suas joias valiosas, todo o dinheiro em espécie que tiver no cofre do seu marido e vamos sumir antes que seja tarde demais. Natália concordou freneticamente, movendo-se pela casa como uma pessoa possuída, enchendo malas com roupas, joias e dinheiro. Ela estava tão apavorada que mal conseguia pensar direito. Seu mundo perfeito estava desmoronando rapidamente ao seu redor. Carlos estava se aproximando da garagem naquela tarde quando viu algo que o deixou instantaneamente em alerta. A esposa do patrão e um homem desconhecido, carregados com várias malas pesadas, estavam entrando no carro dela apressadamente. E ele ficou ainda mais alarmado ao perceber que o estranho estava ao volante do veículo, não Natália. Ficou absolutamente claro que a esposa do chefe e seu amante estavam fugindo, possivelmente levando consigo objetos de valor roubados da casa. Era um roubo descarado. Carlos avaliou a situação crítica instantaneamente, com a velocidade mental que o treinamento militar lhe havia dado. Ele não teve muito tempo para pensar em detalhes. Correu até a garagem, ligou a ignição de um dos carros disponíveis e conseguiu tirá-lo rapidamente. Felizmente a garagem estava aberta. Ele dirigia perfeitamente bem, com anos de experiência e treino, e estava confiante de que não seria muito difícil alcançar os fugitivos em fuga. A perseguição durou vários minutos tensos pelas ruas de São Paulo. Carlos quase alcançou o carro de Natália na Marginal Pinheiros. Ele viu claramente o rosto assustado dela quando ela se virou e o reconheceu através do espelho retrovisor. Rodrigo acelerou desesperadamente, tentando escapar. Carlos estava se preparando para uma manobra arriscada, cortando a frente do carro deles para forçá-los a parar. Pisou fundo no acelerador, virou o volante bruscamente para a direita, seguindo seu instinto e treino. Pisou no freio para controlar a curva e então percebeu com horror que o carro não estava mais respondendo aos comandos. O veículo de Carlos bateu em um poste de luz de concreto em alta velocidade, e o impacto foi devastador. O motorista experiente e leal não teve chance alguma. Ele faleceu no local do acidente antes mesmo que a ambulância chegasse. Um exame técnico posterior do veículo mostrou que as mangueiras de freio haviam sido deliberadamente danificadas, sabotadas. Além disso, o airbag também estava com defeito proposital, havia sido desativado. Alguém havia preparado aquele carro para ser uma armadilha mortal. No funeral de Carlos, realizado alguns dias depois em um cemitério simples na periferia de São Paulo, Kátia descobriu segredos que ele havia escondido até mesmo dela durante todos aqueles meses de amizade. Acontece que Carlos havia sido casado brevemente anos atrás, mas o casamento não durou muito tempo. Sua esposa o havia deixado levando o filho pequeno, e ao mesmo tempo assinou documentos legais renunciando completamente à criança. O tribunal posteriormente anulou o casamento e ela foi legalmente privada de todos os direitos parentais sobre o menino. A irmã de Carlos, que também estava no funeral chorando copiosamente,
não quis assumir a responsabilidade de criar o sobrinho órfão. Seu marido era categoricamente contra a ideia de ter mais uma criança em casa. Ela já tinha que criar e sustentar seus próprios 3 filhos pequenos sozinha, pois o marido bebia e não ajudava em nada. E agora, o pequeno João, filho de Carlos, estava à espera de ser enviado para um orfanato estadual. Era uma perspectiva sombria para uma criança tão jovem que já havia perdido tanto. Kátia estava dominada por uma emoção profunda e avassaladora enquanto ouvia isso. Cedendo a um impulso que vinha do fundo de seu coração, ela se voltou mentalmente para seu falecido amigo. Com certeza ficarei com seu filho, Carlos. Vou criá-lo como se fosse meu próprio. Prometo a você. Em que você estava pensando exatamente neste momento? Perguntou Mateus, tocando delicadamente a mão dela com cuidado. Kátia ficou tão surpresa que até estremeceu. Ela nem sequer havia ouvido Mateus chegar de cadeira de rodas. Estava tão perdida em seus pensamentos. Quero adotar o filho do Carlos, o pequeno João, disse ela, com determinação clara na voz. Você acha que é possível fazer isso legalmente? Se Mateus ficou surpreso com a declaração súbita da enfermeira, ele não demonstrou externamente. Em vez disso, respondeu com prática eficiência. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. Ele cuidará de todos os trâmites legais necessários. Kátia assentiu em concordância e gratidão, e naquele exato momento ela teve a estranha sensação de que tinha ouvido a voz de Carlos sussurrando no vento. Obrigado, amiga. A fuga dramática de sua esposa e a morte trágica de seu motorista leal fizeram Mateus esquecer temporariamente as viagens regulares para o curandeiro na vila. Ao voltar para casa após todo aquele caos, ele imediatamente bloqueou todos os cartões bancários de Natália para evitar que ela gastasse ainda mais de seu dinheiro. Porém, deliberadamente, não registrou queixa formal na polícia contra ela. Não fazia sentido legal fazer isso, explicou seu advogado. Afinal, ela era tecnicamente sua esposa e teoricamente poderia pegar o que quisesse da casa, especialmente suas próprias joias, principalmente as coisas dela e as que ela havia compartilhado com o amante, que agora estava foragido também. E assim, a polícia começou a procurar o casal em fuga. Cedo ou tarde, eles seriam encontrados. Era apenas uma questão de tempo. Após o bloqueio dos cartões bancários, Mateus entrou através de seu advogado com uma ação judicial para dissolver o casamento definitivamente. Simultaneamente, o advogado recebeu instruções para ajudar Kátia com todo o complexo processo de adoção do pequeno João, filho de Carlos. A enfermeira dedicada esteve presente e atenta ao lado de Mateus o tempo todo durante aqueles dias difíceis. Mateus frequentemente a flagrava com um olhar pensativo e distante, claramente preocupada com algo importante. Um dia, ele simplesmente não aguentou mais a curiosidade. Tem alguma coisa te incomodando, Kátia? Você parece preocupada. Ela hesitou apenas um segundo antes de responder com honestidade. Sim, seu Mateus. O senhor pretende retomar o tratamento com o Olegário? Ele ligou ontem perguntando por você e quando voltaríamos. Mateus passou a mão pelo rosto com cansaço, mas era um cansaço diferente de antes. Havia vida em seus olhos agora. Sabe, tanta coisa aconteceu recentemente, tantas emoções intensas, que eu tinha me esquecido completamente dele. E por incrível que pareça, também havia me esquecido um pouco da minha própria doença. A dor tem estado mais suportável. Ele fez uma pausa, refletindo. Ligue para o Olegário e pergunte se ele pode nos atender amanhã mesmo. Quero continuar o tratamento. Consultas regulares com o curandeiro na Vila Tranquila, longe do caos de São Paulo, tornaram-se parte da rotina de Mateus. Após alguns meses de tratamento consistente com ervas medicinais, acupuntura tradicional e massagens terapêuticas especializadas, os primeiros resultados verdadeiramente animadores começaram a aparecer. Mateus começou a sentir formigamento nas pernas, o que era um sinal neurológico excelente. E conseguiu mover os dedos dos pés levemente, um pequeno milagre que o fez chorar de alegria.
Mateus entendeu perfeitamente que ainda tinha um caminho muito longo pela frente até estar completamente recuperado e andando normalmente de novo. Mas mesmo assim ele acreditava profundamente em si mesmo agora, tinha esperança renovada e ia com genuíno prazer e expectativa até o curandeiro a cada sessão. Mas quando ele finalmente conseguiu ficar de pé sozinho pela primeira vez, apoiando-se nas barras paralelas que Olegário tinha em sua casa simples, e dar o primeiro passo trêmulo, mas real, o empresário antes derrotado ficou radiante de emoção. Lágrimas de felicidade corriam livremente por seu rosto. Kátia, como sempre fiel e presente, estava lá ao lado dele, compartilhando aquele momento transcendental. Lágrimas também corriam abundantemente por suas bochechas rosadas. Era uma vitória compartilhada, um triunfo sobre o destino cruel. Já em casa mais tarde, tomando de Kátia uma decocção amarga de ervas preparada cuidadosamente pelo curandeiro, Mateus segurou as mãos dela firmemente nas suas. Ele olhou nos olhos que o haviam cativado desde o primeiro dia, sem que ele mesmo percebesse na época. Obrigado por tudo, Kátia, por não ter desistido de mim, disse ele com voz embargada de emoção. Parece-me que sem você e sem sua fé inabalável, eu já teria partido deste mundo há muito tempo. Que bênção e que sorte foi você ter sido escolhida aleatoriamente por meu dedo naquele dia. A jovem não baixou os olhos timidamente, não deu desculpas fingidas ou falsamente modestas, não tentou diminuir a importância do que havia feito. Ela simplesmente sorriu com sinceridade e suavidade, respondendo: Por favor, Mateus, também fico feliz por ter podido ajudar. Mateus para você é só Mateus, sem nenhum senhor, disse ele com firmeza, mas gentileza, e não vamos mais usar essa formalidade toda entre nós. Apoiando-se cuidadosamente em sua bengala de madeira nobre, Mateus só conseguiu começar a caminhar distâncias maiores perto do fim do inverno paulista. E quando ele já estava forte o suficiente e conseguia se virar perfeitamente bem sem a ajuda constante de uma enfermeira profissional, Kátia, surpreendentemente, anunciou que estava planejando ir embora em breve. Para onde você pensa que vai? Mateus não entendeu, sentindo um aperto súbito no peito. Bem, você não precisa mais de uma enfermeira de verdade agora, ela explicou com lógica simples. Só mais um pouquinho de fisioterapia e você vai até esquecer completamente que um dia usou cadeira de rodas e bengala. Mateus se aproximou dela rapidamente, com passos ainda um pouco inseguros, mas determinados. Ele quis abraçá-la impulsivamente, mas por algum motivo sentiu-se desconfortável e hesitou. Como seria apropriado? Kátia, a enfermeira realmente não é mais necessária profissionalmente, começou Mateus, procurando as palavras certas. Não discuto isso de forma alguma. Você cumpriu seu papel magnificamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, incapaz de encontrar exatamente as palavras certas para expressar o que sentia. Os olhos dela o fitavam com tanta ternura sincera, com tanto brilho de esperança, que no fim ele se decidiu finalmente. Tomou coragem. Mas eu realmente quero muito te ver como minha esposa, se você aceitar se casar comigo. 2 anos se passaram desde aquele dia especial. Mateus gradualmente dominou completamente a arte de caminhar de novo. Depois começou a correr levemente, a pedalar sua bicicleta. E quem não soubesse de sua doença anterior, jamais poderia supor que aquele empresário enérgico e dinâmico já havia estado confinado a uma cadeira de rodas sem esperança. Mateus era frequentemente questionado em entrevistas e eventos sobre qual milagre o havia ajudado a se levantar novamente, mas a resposta sempre soava exatamente da mesma forma, como um mantra de gratidão. Kátia, Carlos e Olegário. O curandeiro tradicional nunca aceitou dinheiro pelo tratamento que prestou, embora Mateus tivesse oferecido generosamente várias vezes. E então o empresário decidiu retribuir de outra forma criativa. Ele encomendou e financiou uma série de programas para a televisão local paulista sobre medicina tradicional brasileira, um dos quais ele próprio participou contando sua história inspiradora. O resultado superou todas as expectativas mais otimistas. A fila de espera para consulta com Olegário
Passou a ter 6 meses de antecedência. Vieram pessoas de todos os cantos do estado de São Paulo e até de outras regiões do Brasil. Então Mateus acabou investindo significativamente na construção de uma pequena pousada na vila, para acomodar os pacientes que vinham de longe. Isso também agradou imensamente aos moradores locais, porque a abertura desse novo empreendimento também gerou vários empregos estáveis com salários dignos. Além disso, com o aumento do número de visitantes, a procura por produtos naturais caseiros também cresceu exponencialmente. O mercado local prosperou. Kátia, mesmo antes do casamento oficial com Mateus, foi reintegrada à Universidade de São Paulo e retomou seus estudos. Iniciou sua residência médica em cirurgia geral, realizando finalmente seu sonho antigo. Faltava muito pouco tempo para o dia em que ela deveria receber seu diploma de médica especialista. Lembre-se, toda a família estará presente na sua formatura, disse Mateus certa vez com orgulho evidente na voz. Inclusive, o pequeno João. O menino, filho de Carlos, estava crescendo feliz e saudável na família amorosa dos Oliveira. Às vezes, Mateus ainda sentia um arrepio ao pensar que, no lugar da fotografia de Kátia, escolhida ao acaso por seu dedo impaciente e indiferente naquele dia sombrio, poderia ter sido a foto de qualquer outra pessoa. E então sua vida teria tomado um rumo completamente diferente, provavelmente trágico. Era quase um milagre, uma intervenção divina, que Natália tenha espalhado as fotos exatamente naquela ordem específica. Quanto a Natália, ela foi finalmente detida no saguão de um cartório, meses depois. A atenção dos seguranças de plantão foi atraída por uma mulher estranha com aparência descuidada e uma faca nas mãos tremendo. Ela olhava em volta freneticamente, como se estivesse procurando alguém específico para atacar. A prisão ocorreu rapidamente e sem perturbar muito as pessoas ao redor. Mateus descobriu o que havia acontecido muito depois e ficou profundamente grato aos seguranças pela vigilância. Os Oliveira eram imensamente gratos a Carlos e sempre se lembravam dele com palavras gentis e saudade. Eles simplesmente não conseguiam esquecê-lo de jeito nenhum. Afinal, o pequeno João estava crescendo na família como uma cópia perfeita de Carlos em miniatura. E quando alguém perguntava ao menino sobre seus pais, ele respondia com orgulho infantil: Papai Carlos no céu, papai Mateus aqui e mamãe Kátia. E após uma pausa significativa, acrescentava de forma importante, com olhinhos brilhando: e em breve também teremos uma irmãzinha. A vida, que havia parecido acabada naquela cadeira de rodas, agora estava apenas começando de verdade, cheia de amor, esperança e segundas chances. Se você gostou desta história emocionante de superação, amor e segundas chances, a próxima, que já está aparecendo na sua tela, também vai prender completamente a sua atenção do início ao fim. Não deixe de assistir. E não se esqueça de deixar seu gostei aqui para que mais pessoas possam descobrir estas histórias que tocam o coração. Compartilhe com seus amigos e familiares que também gostam de narrativas inspiradoras. E conte nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a dedicação da Kátia, a lealdade do Carlos, a transformação do Mateus? Adoramos ler seus comentários e saber o que vocês pensam. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas surpreendentes e finais que aquecem o coração.